Fala galera, beleza? Meu nome é Marco Ramone, eu sou professor de História aqui do projeto Dória em Escola. Essa aula é a segunda aula do módulo 1, Os Primórdios do Ocidente. Vou estar fazendo aqui uma transmissão paralela também para postar no YouTube, né? Essas coisas assim. Então essa é a primeira aula que eu tenho esse recurso multitela, que eu tenho aqui faço um vídeo aqui que eu estou explicando aqui para o pessoal, só que o slide ele fica aqui em primeiro plano. O vídeo para o Dora em Escola ele vai ser simplesmente o PowerPoint. Muito bem. Na última aula eu falei sobre mais ou menos o surgimento assim da humanidade, como que eles começaram a se agrupar e principalmente como eles começaram a migrar e como que era a relação desses sujeitos com o seu meio, com o seu meio ambiente, a sua relação de extrativismo, a sua relação de que não se criava, ele explorava basicamente tudo que era dado da natureza. Bom, houve um período de virada onde o ser humano, por acaso, percebeu que se ele tacasse uma semente no chão, crescia um alimento mais ou menos igual àquele que ele tinha acabado de comer. Se fosse, obviamente, esse alimento, uma planta, não é? Então, eles passaram, então, a desenvolver a agricultura e isso foi um ponto de virada muito importante para a criação da sociedade como a gente vê ela hoje. Vamos dar prosseguimento aqui. Muito bem. Os primeiros agrupamentos de seres humanos, então, eles eram nômades que migravam para terras com melhores condições naturais, climáticas, recursos necessários para a sobrevivência. Basicamente, o que eu falei na última aula. Eu falei bastante sobre isso na última aula. Então, a partir de determinado momento, o ser humano descobre as técnicas de plantio em terras férteis. Isso possibilita que se fixem nos lugares cujas terras são férteis e adequadas para plantio. É claro que não adianta nada eles quererem se fixar num lugar onde ele pode tacar o que for na terra que não vai crescer nada. Então, a gente tem um grande diferencial nesse sentido. É por isso, então, que nos arredores das terras onde se praticavam esses plantios, começaram a surgir os primeiros assentamentos da história. O que são esses assentamentos? Esses assentamentos são agrupamentos de casas ali, de cavernas, né, estruturas rudimentares que a gente pode chamar de residências, onde eles eram ali mais ou menos uma perto da outra e os sujeitos meio que compartilhavam os espaços onde eram plantadas as coisas, eram lugares comuns naquela época. A gente está aqui num período que é anterior à propriedade privada. E esses assentamentos, portanto, são os embriões daquilo que seriam mais tarde conhecido como cidades. Sim, as cidades elas são muito anteriores aos estados, aos países, todas essas estruturas assim que a gente reconhece como regulatórias da sociedade, as cidades, os agrupamentos urbanos, os agrupamentos de pessoas ali dividindo mais ou menos o mesmo metro quadrado, o mesmo quilômetro quadrado, eles são muito anteriores. Eles são basicamente nasceram junto com a noção de civilização. Então, o desenvolvimento da agricultura e os primeiros agrupamentos de pessoas nestes assentamentos aconteceu mais aproximadamente em 12 mil anos antes de Cristo. Essa é uma data muito importante, porque é a partir disso que a gente considera assim, o início da civilização de fato. Embora os povos nômades, os povos caçadores e coletores tenham começado assim já com determinadas estruturas rudimentares, a gente pode dizer, a gente marca essa marcação mesmo, esse marco em 12 mil antes de Cristo, que é a passagem do Mesolítico para o Neolítico. Vale a pesquisa aí, a gente joga um Google, você vê até no Wikipédia rapidinho o que é o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico, as fases da Idade da Pedra. Observar também as fases da Idade do Bronze, que é uma coisa que não cabe eu colocar nessa aula, mas é muito interessante vocês pesquisarem sobre isso. Portanto, então, os humanos deixaram de ser nômades para fixar residência em uma região normalmente abundante em recursos, né, porque, afinal de contas, o ser humano ainda não consegue gerar água. Até hoje, né, 2019, depois de Cristo, não consegue gerar água. Então, essas terras tinham que ser apropriadas para a agricultura. Não bastava ser fértil, ela precisava ser um terreno plano, não podia ser muito inclinado, porque senão você não conseguia plantar nada. E, aliás, também as pessoas não conseguiam se deslocar. Então, como que a gente vai achar no mundo, assim, né, no mundo antigo,
lugares que eram férteis, com uma boa circulação de rios, de afluentes, essas coisas, e que fosse plano e fosse apropriado para a ocupação humana e para a agricultura. É aqui a nossa crescente fértil. É muito importante a gente entender o conceito da crescente fértil, porque a gente pode colocar que a civilização nasceu aqui. A gente estuda a pré-história, a idade da pedra, do bronze, considerando essa região aqui, viu? É importante a gente entender que a gente considera essa região aqui do Oriente Médio, Oriente Próximo, essa região que atualmente é Israel, o Egito, a Palestina, o Líbano, a Síria, a Arábia Saudita, Iraque, Irã, enfim, todos esses países que agrupam essa região do Oriente Médio, que são banhados pelos rios Tigre e Eufrates. Essa região entre esses dois rios é chamada de Mesopotâmia e ele é considerado o berço da civilização. Todas as estruturas sociais, basicamente, elas se iniciaram aqui. E como a gente pode ver aqui nesse mapa, essas regiões em vermelho, elas são as mais altas, vermelho, laranja, marrom, né? Depende da interpretação cromática de cada um. E essas áreas em verde, elas são superfícies mais planas. Aí, conforme vai saindo do verde, chegando no vermelho, eles são mais altos. Não é à toa que são nessas regiões em verde que surgiram as primeiras cidades da história, como a gente vai mostrar aqui no próximo mapa. Um mapa aqui que eu desenvolvi aqui especialmente para essa aula. Então vocês prestem bem atenção, né? Porque tem trabalho para fazer. Então a gente pode ver que as primeiras cidades elas ficam ali na beira do mar Mediterrâneo, em lugares planos, né? Que é aqui na região Líbano, Síria, Iraque, Egito e Israel, né? Palestina. Ali nos afluentes do rio Tigre, mais para cima ali na região do Irã, próximo ao Golfo Pérsico, e ali em cima, na parte de cima do mapa, na Turquia, que também é uma região afluente do rio Eufrates. Como que funcionava esse processo, então, de agricultura? Esses rios, aqui a gente vê no Egito o rio Nilo, a gente pode ver aqui na região da Mesopotâmia o rio Tigre, o rio Eufrates, esses rios aqui que vêm, o rio Jordão, que vem aqui na região da Palestina, eles enchiam, eles tinham suas épocas de cheia, e quando eles voltavam ao seu volume normal, aquela região de terra que ficou cheia, ela ficava muito fértil, muito rica em nutrientes que eram colocados ali pelo rio, pela cheia do rio, e então eles faziam ali o plantio de tal forma que fertilizava com muita facilidade esse terreno que tinha sido plantado. Portanto, essas cheias assim favoreciam bastante a agricultura, a produção de alimentos e, principalmente, isso fez com que a oferta de alimentos aumentasse expressivamente e também, se você tem mais alimento, a população aumentava também em um ritmo muito acelerado, né? A população se multiplicou sempre nesses agrupamentos considerados pequenos assim, e é então aqui que a gente tem as primeiras cidades da história. Eu coloquei aqui na próxima página, dessas 13 que eu coloquei no mapa, eu coloquei um ranking aqui com as cidades mais antigas do mundo, com as suas datas de fundação e os países onde eles pertencem anteriormente. Se vocês quiserem, dê uma pausa aqui no vídeo, se vocês quiserem analisar com mais atenção, porque é realmente muito interessante a gente pensar que Jericó, por exemplo, né, em Israel, que foi erguida há 9.000 anos atrás, ela ainda está de pé. A gente imagina, poxa, uma coisa de 9.000 anos está aqui até hoje, né? Então vocês dêem uma pausa para quem se interessar nesse slide aqui e aproveitem. Muito bem, esse é o projeto Dora em Escola. Meu nome é Marco Ramone. A versão só com slides vai estar disponível no site do Dora em Escola. Essa versão onde eu estou fazendo uma telinha paralela onde eu estou falando, vocês estão me vendo falando, vai ser postada no meu canal no YouTube. Então eu espero vocês para a próxima aula, a parte 3 do nosso primeiro módulo. Vamos lá, muito obrigado pela atenção e até mais.